Prezados irmãos e amigos, depois da apresentação sobre mim na última aula, nós voltamos à palavra de Deus e a explicação do Apocalipse, baseado no livro que ele me deu. Apocalipse, o selo aberto, leia e entenda. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. Eu já me apresentei a vocês. O capítulo 4 que nós começamos hoje, ele é um pouco longo. E então eu vou dividir em alguns versículos. E vou ler só o que eu vou dizer hoje. Vai do versículo 1 ao versículo 4. O 5 em diante vai ficar para outra aula, senão fica muito extenso. Aqui também tem que fazer a mesma coisa. Eu vou começar a leitura da palavra, mas eu quero recomendar mais uma vez, não vejam esse vídeo sem estar com a palavra de Deus junto, porque o livro explica o que está na palavra. E aí vocês vão compreender muito melhor, sempre com o livro e a palavra junto. Obrigada. Vamos começar. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira vez, voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Aqui termina até o 4 versículo, que depois continuaremos noutra aula. Então agora nós vamos passar a explicação de cada versículo desse, da Bíblia, pelo livro. O capítulo passa a descrever a corte celestial, isso até o capítulo 10. O cenário muda frequentemente. Muda também o foco da visão de João. Enquanto nos 3 primeiros capítulos, Cristo é revelado e exaltado, agora nada se diz dele, e sim do trono de Deus, o Criador. Começa a revelação do que vai acontecer, incluindo todo o plano para a destruição do mal, de Satanás e da morte. É a descrição do conflito terrível no mundo espiritual entre o reino de Deus e o reino do diabo. A beleza do capítulo 4, porém, não está na certeza que dá aos escolhidos. Não importa quão forte e temível seja a luta do mal contra eles. Deus está no trono, governando o universo. E a vida de todos
os que aceitaram o seu amor. Agora vamos explicar o versículo 1. Por isso que eu quero que vocês estejam com a Bíblia sempre aberta. Em estado de êxtase, João vê uma porta aberta no céu. Seria uma porta que permitiria o acesso às portas mais secretas e mais sagradas do céu. O pensamento judeu daquela época concebia o céu como uma enorme cúpula sólida que estava colocada sobre a terra, de forma quadrangular e achatada. A ideia, então, é que se abre uma porta nessa cúpula para que João possa penetrar mais além do céu físico, o que se concebia ser a morada de Deus. Nos 4 primeiros capítulos aparecem 3 portas, que são as portas mais importantes da vida. A primeira, que se encontra em Apocalipse 3, versículo 8, é a porta da oportunidade, que Deus coloca à frente de cada homem, para que ele, o homem, possa anunciar o seu evangelho. A segunda porta está em Apocalipse 3, versículo 20. É a porta do coração humano, sobre a qual se escuta a batida da mão atravessada pelos cravos da cruz. E a terceira, em Apocalipse 4, versículo 1, é essa que nós lemos agora, é a porta da revelação que Deus oferece a cada homem e que haverá de conduzi-lo ao seu próprio conhecimento e ao conhecimento da vida eterna. Vamos para o versículo 2. O fato de que João já estava em estado de êxtase nos dá a entender que quando afirma imediatamente me achei no Espírito, bem pode ser indicar um grau mais alto de exaltação espiritual, quando a voz o chamou para lhe revelar as coisas futuras que haveriam de suceder. Há uma série de interpretações acerca da visão que se segue, descrita por João. Uma linha vê o arrebatamento da igreja. João representaria os cristãos. A voz da trombeta seria aquela que soará quando Cristo vier. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 6. E o arrebatamento dele seria o arrebatamento da igreja. Sendo assim, a grande tribulação, quando o anticristo perseguir o povo de Deus, não tem nada a ver com a igreja, mas é a angústia de Jacó, ou seja, do povo judeu, com o qual Deus voltará a agir nos últimos dias. O fato de que a palavra igreja aparece 20 vezes nos 3 primeiros capítulos e depois só aparece no capítulo 22, versículo 17, apoiaria esse ponto de vista. Outro fato muito importante é a identificação dos 24 anciãos com a igreja arrebatada e recompensada. No capítulo 4, versículo 1, porém não há nenhuma referência ao arrebatamento da igreja. Há somente palavras dirigidas a João e referem-se ao momento exato em que ele as recebeu. Versículo 3 agora. João recebeu uma visão de Deus sentado no seu trono. Essa imagem
foi usada também em Isaías, capítulo 6, versículo 13, e em Mateus, capítulo 5, 34, como se o próprio céu fosse o trono de Deus. E outras vezes, como aqui neste versículo, o seu trono está no céu. Deus não pode ser contido. E Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, afirma isso. Ele não pode ser contido. João não descreve nem o trono e nem a pessoa nele sentada. Ele viu o trono como um refulgir de pedras preciosas. O brilho era tão intenso que só pode ser comparado ao jaspe, pedra transparente, brilhante como cristal, e com o sardônio, pedra vermelha e faiscante. Os símbolos são interessantes, porque João vê na transparência do cristal do jaspe o Espírito de Deus, e na cor rubra do sardônio o seu poder. O trono sugere que Deus ali habita e dali exerce absoluto domínio sobre a sua criação, o seu universo. Essas pedras representam as mais preciosas das pedras preciosas, pela sua formosura e brilho. Elas sempre juntas formavam parte das ricas joias dos reis de Tiro. Está em Ezequiel 28, 13. E estavam também no peitoral dos sumos sacerdotes, em posições diferentes. Também estão entre as pedras que servem de fundamento para a cidade santa. Elas estão na seguinte ordem: primeira, jaspe; quinta, sardônio. Em Apocalipse 21, 19 a 20. E o arco-íris, porque sendo tão colorido, João o vê como uma esmeralda, ao invés de apresentar as cores do prisma. A palavra traduzida por esmeralda refere-se provavelmente ao quartzo vítreo incolor, que em forma de prisma decompõe a luz do espectro. E por que um arco-íris e não uma nuvem encobria a forma de Deus? É muito significativo, porque o arco-íris é um sinal perpétuo da aliança de Deus com os homens. Está em Gênesis, capítulo 9, versículo 13. E no céu, ele é a glória de Deus, que o oculta da vista dos anjos. Nas Escrituras, vemos Deus como luz. Israel era guiado por uma coluna de fogo de noite, no deserto. A presença de Deus no Santo dos Santos era representada por sua glória, o Shekinah. João não podia, em termos humanos ou antropomórficos, descrever aquele ser tão espetacular e majestoso. Usou símbolos para ser entendido. Hoje, os nomes que as pedras têm são outros nomes. Como exemplo, o jaspe é uma pedra opaca, fosca, de pouca beleza, tanto que muitos acham que ele seria identificado com o diamante, o que não é impossível. O que João deve ter visto foi um reflexo enceguecedor do diamante, do sardônio vermelho como fogo e do verde mais brando da esmeralda, o que permitiu aos seus olhos
suportar a visão de tal glória. Há uma bela interpretação sobre essas 3 pedras, mas não temos nenhuma certeza de que João quis dizer isso. O jaspe representa a pureza e a santidade de Deus. O sardônio, a ira divina. E o fogo consumidor do seu julgamento para o pecado. E a esmeralda, a sua misericórdia, a única coisa que nos faz possível chegar à sua presença. Versículo 4. Os 24 tronos e os 24 anciãos. Quem são eles? Sacerdotes eternos do povo de Deus, um grupo de mártires arrebatados junto com João, anjos que ajudam no exército divino, seriam grandes figuras humanas do Velho Testamento que precederam os cristãos nos céus? Quais? E por que 24? 12 mais 12, 24. É igual a 24. Podemos pensar, então, nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos. E essa é uma interpretação correta, pois simboliza o povo messiânico das 2 dispensações, como a igreja gosta de reconhecer. Seria a igreja ideal, antecipando como deverá ser no fim dos tempos. Ou seria um grupo arrebatado com João? Sobe para aqui, é o que ele escuta, representando a igreja arrebatada com vestes de justiça brancas de Cristo e coroas dos vencedores, recompensada por suas obras e com direito de se sentar em tronos no céu? Nada no contexto explica essas ideias, e alguns detalhes se opõem a essas explicações. Este versículo e os que se seguem são os de mais difíceis de interpretação do Apocalipse. Diversas explicações, interpretações e pensamentos já foram analisados, mas são prováveis, porque nada desse livro pode-se falar com certeza. Os 24 anciãos sempre aparecem no Apocalipse. Estão sentados ao redor do trono com vestes brancas e com coroas. Rendem homenagem com suas coroas ao Cordeiro. Adoram-no, oferecendo as orações dos santos em taças de incenso, e não descansam, e louvam continuamente. Há 5 linhas de interpretação. Primeira, uma espécie de conselho ou senado que rodeia Deus, citado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, que vê Deus sentado e as hostes celestiais de pé ao seu redor. Segundo, influência do exílio judeu na Babilônia deixou marcas na personalidade do povo, que assimilou concepções babilônicas em seus pensamentos. A Babilônia adorava 24 deuses e estrelas. E por isso, porque a religião deles cria no poder das estrelas. E por isso é sugerido, por similitude, os judeus converteram em 24 anjos, aqueles que rodeiam o trono de Deus. 3. Em Israel havia muitos sacerdotes, e tantos eram
que estavam divididos em 24 turnos. Cada turno tinha os seus presidentes, que se denominavam os anciãos dos sacerdotes. Representavam simbolicamente os 24 anciãos, os 24 turnos de sacerdotes, porque apresentavam a Deus as orações dos fiéis, como os levitas. Em 1 Crônicas, nós encontramos capítulo 25, de 9 e 31, será? Representam uma forma mais perfeita do que a adoração terrena no templo em Jerusalém. Os 24 anciãos do Apocalipse. 4. Talvez fossem os 12 patriarcas e os 12 apóstolos reunidos, porque os nomes dos 12 patriarcas estão escritos nas 12 portas, e os nomes dos 12 apóstolos nas 12 pedras, fundamento dos muros, em Jerusalém, Fedeste. 5. O mais provável de todas essas suposições é que os 24 anciãos representem o povo fiel de Deus. As roupas brancas, as coroas e os tronos enquadram-se perfeitamente dentro das promessas feitas aos fiéis por Jesus. As roupas brancas, as túnicas puras dos fiéis. As coroas são as que serão recebidas pelos que forem fiéis até a morte. E os tronos prometidos àqueles que deixam tudo e o seguem. Isto se encontra Mateus 19, versículo 28, indica isso. Há somente um porém. Por que 24? Há uma explicação plausível. Eles representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E são 24, porque a igreja agora está composta de judeus e gentios, como se as 12 tribos de Israel fossem multiplicadas por 2. E seremos um só povo e um só Deus, lembram? Essa será a visão futura da igreja, que unindo todos os povos que aceitaram Jesus, adorarão e louvarão a Deus nos céus. E para comprovar que eles não são os redimidos, temos o texto que os faz cantar para Cristo, o vencedor. Porque foste morto e com o teu sangue, está escrito em Apocalipse 5, versículo 9, a música que eles cantavam, a canção que eles cantavam, referente a Jesus morto, por causa do seu sangue, que nos faz entender que isso diferencia claramente dos redimidos. É um pouco longo esse capítulo, como eu disse, e aqui termino até o versículo 4, porque senão ficaria muito longo para vocês. Na próxima aula, se Deus permitir, continuaremos do versículo 5 em diante até o fim do capítulo 4. Aí teremos toda a explicação do capítulo. Mas até aqui nós tentamos já fazer alguma coisa para vocês, explicando cada versículo de acordo com a palavra de Deus que nós lemos ali na palavra dele, na Bíblia. Então agradeço muito a vocês por terem acompanhado esse assunto que nós tentamos explicar o melhor possível. E desejo a vocês tudo de bom, com a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Breve, se Deus permitir, mais uma vez, nós continuaremos esse estudo até terminar o capítulo 4. Obrigada.
e amém.